Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que volta e meia a gente retoma, que é a questão da metodologia para as primeiras câmaras. Eu lembro em 2015, em dezembro de 2015, num curso que nós fizemos junto com o mestre Michael, lá na Grécia, no monastério Eon 13, ele dizia exatamente essas palavras, ainda estamos constituindo, estamos construindo uma metodologia para as primeiras câmaras no terceiro círculo. Isso tem uma lógica muito grande e para mim faz muito sentido isso, porque o mundo mudou muito nos últimos tempos, nas últimas décadas o mundo mudou mais do que talvez nos últimos 1000 anos, e como nós sabemos, a Gnosis é uma escola de regeneração que se propõe a entregar os princípios eternos dentro de uma forma que esteja adaptada ao momento. E desculpem que eu seja cansativo com isso, é que existem algumas coisas que realmente a gente precisa ser contumaz para que fique claro. Então, soluções de algumas décadas atrás, às vezes, não funcionam mais para a gente. Não funcionam, trazem poucas pessoas, dão poucos resultados. E não que nós estejamos buscando quantidade, mas é que nós temos que fazer bem o nosso trabalho para minimizar a força de resistência para as pessoas conseguirem encontrar e pelo menos saber o que é a gnose e então poder tomar uma escolha. O que acontece hoje, em muitos lugares, é que pessoas acabam tomando a decisão de se afastar da gnose, mesmo gostando da gnose, porque não entenderam alguns princípios que são muito básicos. Então, a gente vai começar a trabalhar muito nessa questão de o que nós precisamos fazer para que isso consiga chegar até as pessoas, então elas possam tomar sua decisão. Nós precisamos ter muito claro quais são os nossos fundamentos. Nós precisamos ter muito claro quais são os nossos diferenciais em relação às outras escolas, religiões, seitas que existem no mundo. Então nós precisamos voltar a isso, voltar a esses fundamentos, redescobrir essas bases e então trabalhar elas dentro de uma metodologia, ou seja, adaptar essas bases, esses fundamentos, através de uma linguagem que a gente consiga ser compreendido. Bom, nós já sabemos, já conversamos muitas vezes, e é uma percepção praticamente geral dos missionários, que as primeiras câmaras têm poucos resultados dentro de um sistema convencional, ou seja, que aulas expositivas em que um instrutor chega, dá uma conferência e as pessoas escutam, isso não está mais cumprindo a finalidade, não cumpre mais a função a que se propôs e que algumas décadas atrás, por exemplo, na década de 90, isso era maravilhoso. Hoje não funciona muito bem. Então, entendemos que a primeira Câmara ela precisa se ajustar a essas novas demandas e, basicamente, o trabalho que um missionário precisa fazer é deixar de ser simplesmente um instrutor e ser um acompanhante, ser um tutor, um monitor dessas pessoas, para permitir, para ajudar elas a construírem uma transição de vida. A primeira câmara ela tem muito a ver com o caminho do fakir, em que a pessoa ela estabelece princípios para começar a encarnar uma disciplina, para começar a mudar a percepção e o estilo de vida a partir de um propósito. Então, construir essas transições, ajudar a pessoa a construir essas transições, orientar a visão da pessoa para que ela tome a sua decisão. Não adianta as pessoas entrarem em segunda câmara se elas não têm claro alguns princípios, e parece que a gente está falhando um pouco nisso. Da mesma maneira, é igualmente importante que dentro da metodologia para as primeiras câmaras, a gente primeiro resolva alguns conflitos internos que nós, como missionários, arrastamos, principalmente os missionários mais antigos, sobre, por exemplo, temos um conflito muito claro, a grande maioria das pessoas tem o conflito em assumir claramente a gnose como uma religião. Nós colocamos
explicações em cima, uma série de coisas, e a pessoa quer preto no branco. É religião e a gente tem que dizer que é religião. A pessoa vai entrar em segunda câmara e vai se defraudar e vai sair. Simples assim. Você pode dar toda a explicação que seja, mas a pessoa ela tem que entender que é religião como ela entende religião. Não é que a gente está falando de que é religião, mas é diferente das outras religiões. Não, é exatamente igual às outras religiões. Ela tem fundamentos, ela tem diferenciais, mas ela é uma religião como outras. Também nós precisamos resolver esse conflito interno de entender que as conferências elas têm que ser dadas, alguns missionários têm isso, num nível de profundidade, de esmiuçamento, como se fosse um tema a ser dado por uma pessoa que já está há muito tempo dentro da gnose. Não, a primeira câmara não é para isso. A primeira câmara é para estabelecer fundamentos e colocar a pessoa em ação. Colocar a pessoa, orientar uma direção e ajudar ela a fazer uma caminhada, a começar uma caminhada nessa direção, se ela quiser. Também a gente tem conflitos entre o que é de primeira câmara e o que é de segunda câmara, conseguir diferenciar isso, mas de tal maneira que a gente também não deixe de preparar a pessoa para a segunda câmara, porque acontece muitas vezes que a pessoa, a gente fica com essa, não, mas é que isso é de segunda câmara, então a gente não fala absolutamente nada que prepare a pessoa porque ela vai encontrar em segunda. E aí o que acontece é que ela toma um choque. E observem que existe um lapso, um gap, um espaço entre o que se propõe em primeira câmara e o que se propõe em segunda, mas sobre isso eu vou fazer um outro vídeo depois. Então, o que a gente precisa? A gente precisa construir uma nova metodologia. Metodologia não se constrói com alguém dizendo o que o outro tem que fazer. A gente tem que internalizar princípios para conseguir transformar aquilo num método. Então, a primeira coisa é que construir uma metodologia para essa abordagem em primeiras câmaras é uma coisa que nós temos que fazer junto. Por isso, muitas vezes, eu tenho falado sobre esse assunto. E voltado, porque não é uma questão de simplesmente dizer para as pessoas o que precisa ser feito, dizer para os missionários, olha, a primeira câmara se faz isso, se faz aquilo, se faz aquele outro. Primeiro, porque eu não sou o dono da verdade. Segundo, porque a metodologia que eu uso é para mim, ou seja, a gente pode dar uma orientação geral a respeito disso, mas cada pessoa precisa construir dentro desses princípios gerais que vão ser dialogados e praticamente nós temos que chegar num nível de consenso em relação a isso. Então, dentro disso, a pessoa vai construir o seu próprio método. Então, não é que todos nós vamos dar primeiras câmaras do mesmo jeito, nós vamos estar orientados pelos mesmos princípios, o que é drasticamente diferente. Então, uma construção que temos que fazer entre todos, expondo as fragilidades, dialogando sobre elas. Se as pessoas simplesmente ouvirem, por exemplo, esse vídeo e não se manifestarem, isso não tem resultado, não tem efeito. As pessoas elas precisam dialogar sobre isso. E é isso que eu quero propor a partir de agora, num trabalho consistente, semanal, em que a gente comece a dialogar sobre primeiras câmaras, utilizando esse espaço do WhatsApp para falar sobre isso. Pretendo fazer vídeos mais curtos, desculpem que esse vídeo está um pouquinho longo, mas é que eu queria trazer esses 4 aspectos aí, para na sequência a gente seguir falando sobre isso. Ok, pessoal? Comentem, digam o que acham sobre essas questões, esses 4 pontos que colocamos. Se quiserem, comentem em áudio, em vídeo, escrevendo, não importa. Mas vamos dialogar sobre isso, porque não adianta simplesmente a gente produzir conteúdos unilaterais. Nós precisamos que esse espaço seja um espaço de compartilhamento, de troca e de discussão. A gente precisa expor as contradições, as coisas que a gente está se dando conta, e para poder chegar numa síntese, porque senão a gente vai continuar fazendo sempre o mesmo, tendo sempre o mesmo resultado, que é um resultado muito abaixo do que o ensinamento gnóstico merece. Um abraço a vocês, até o próximo vídeo.